Boa noite a todos. Obrigada pela presença e o interesse que todos tiveram em acompanhar a palestra ontem, mas infelizmente eu tive alguns problemas técnicos e eu aprendi agora a mexer com essa postagem de vídeos, o que é muito bom, permite que eu coloque mais informações no ar, né? Bom, agradeço quem acompanha a página do Astral em Movimento no Facebook e que de alguma forma vocês têm procurado e encontrado nas mensagens que eu escrevo sobre os astros, as estrelas, as histórias dos mitos, um sentido diferente e melhor aí na vida de cada um. A palestra de ontem foi enviada para o plano cósmico, né? Porque eu não consigo achar nenhum arquivo, eu falei um tempão, e somente no final, quando eu terminei, que eu vi que as pessoas não tinham conseguido ter o acesso à sala, né? Mas, bom, tudo na vida a gente aprende. Eu sigo a máxima da astrologia, né? Que a gente precisa do erro para que o acerto exista. Porque sem errar a gente não vai acertar nunca, né? Depois, da mesma forma como eu tinha já postado, eu gostaria de saber o feedback de vocês e também as dúvidas, todas as questões, né? Primeiro, eu gostaria de me apresentar um pouco mais, para que vocês me conheçam também um pouco sobre os meus conhecimentos também. Eu estudo astrologia desde os 14 anos de idade. Antes disso, eu nunca tive interesse nenhum por signo, acompanhar horóscopo em jornal e revista. Aliás, até hoje eu acho tudo isso uma bobagem, né? Mas no momento que eu vi o desenho de um mapa astral, eu fiquei... Aquilo realmente veio muito fundo em mim. E eu venho estudando desde esse momento e nunca mais parei, né? Eu fiz muitos mapas durante todos esses anos. No meu tempo não existia computadores, nem programas, nem nada, né? Tinha que todos os cálculos, as tabelas de logaritmos para descobrir ali a órbita exata do movimento dos planetas e tudo, eram todos feitos à mão, né? E eu agradeço isso porque de 2 anos e meio para cá, quando eu retomei a astrologia e descobri, através do estudo da astronomia, porque eu também estudo astronomia, que as posições estavam todas erradas, né? Então eu tive que fazer um trabalho heróico aí de recalcular todas as órbitas para o sentido astrológico, né? Porque nós compomos tudo dentro de um mapa. E não foi um trabalho pouco, não, mas valeu a pena. Já me sinto vitoriosa de ter passado por essa fase, né? Já desenvolvi até um software para o cálculo e tudo mais. E também, além de tudo, eu sou terapeuta. Eu me desenvolvi nesse sentido para dar apoio à astrologia e não o contrário, né? Para ajudar as pessoas a aplicarem o conhecimento do mapa astral, o conhecimento astrológico nas suas vidas, porque não adianta nada você dar aquele monte de informações do que ela poderia fazer, ou ser, o potencial e tudo, e depois disso, como ela faz para incorporar tudo isso, né? Então eu achei que fosse necessário uma terapia de aconselhamento, e muitos astrólogos fazem de lá para cá. Eu gosto de ser pioneira nas coisas sempre, né? Eu acho que é a energia que eu trago de fazer tudo isso. Mas depois da astroterapia, né, que eu tive consultório há alguns anos, também tive programas de rádio e tudo, e é um trabalho que eu quero retomar bastante agora a partir agora de 2016, né? Então, o que eu gosto muito da astrologia? Ela tem uma coisa assim muito mágica, que vai além de simplesmente você se conhecer melhor, as suas energias, né? A partir do momento que uma pessoa se abre para receber essas informações, na verdade ela não abre só a mente para as palavras, ela abre o ser para a sintonia cósmica, né? Vão acontecer mudanças com ela
por conta disso. O destino dela começa a se encaixar melhor, né? E hoje nós vamos falar das mudanças. Por isso que eu escolhi em primeiro lugar esse tema, porque a mudança mais importante é a mudança pessoal, porque sem ela o coletivo não acontece, obviamente, né? Todos nós somos apenas uma parte de um corpo maior que vibra com todo o universo. A mudança é o mais importante no ser humano, não só pelos motivos óbvios, né? Mas também porque é o maior medo que ele tem, é o medo de mudar, né? Então, assim, as pessoas anseiam pelas coisas, mas no fundo elas têm medo. Por que o ser humano tem tanto medo? Porque a palavra novo, no dicionário do inconsciente do homem, é sinônimo de estranho. E o homem tem medo de tudo que é estranho. Ele prefere sempre uma outra palavra que se chama familiar, né? Mesmo que o familiar seja mau, não dê nada para ele, e ele sabendo disso também, mesmo assim, se não é estranho, qualquer coisa, né? Então, vejam um exemplo da própria astrologia. No começo do século passado, os astrônomos descobriram que por causa de um fenômeno chamado precessão dos equinócios, que é o movimento natural do deslocamento da Terra, a faixa zodiacal havia sido alterada. O que os astrólogos fizeram? Nada. Fingiram que não eram com eles. Então, essa é a principal fonte de desprezo que os astrônomos têm pela astrologia. E eu sei disso porque eu também estudo astronomia. Antes ainda tinha algum respeito, porque afinal de contas o Newton era astrólogo, né? Então, assim, eles viram o astrólogo como uma pessoa somente com interesses financeiros, porque até então, como eles podiam defender uma energia que saía dos astros, das estrelas para nós, se eles estavam ignorando a posição correta desse movimento para a gente receber essa energia, então ficou uma coisa sem sentido, né? Então, na realidade, né, no mundo real da Matrix, é que 80%, se aquele filme da Matrix fosse real, né, 80% da raça humana não ia querer tomar aquela pílula azul. A verdade é essa. E a metade que tomasse já se arrependeria em pouco tempo. Porque antes, eu venho desse tempo, né, do antes, cair assim na realidade era um processo muito solitário. Agora não, é um momento diferente, melhor, mais evoluído, porque a tecnologia permitiu muito que as pessoas se encontrassem mais com seus afins, com os multiplicadores também tendo mais voz. Então, os estranhos, eles vão se encontrando agora, se mostrando também que podem ser felizes, né, como todo mundo. Mas a gente não para por aqui, porque o objetivo não é esse somente. Isso é uma coisa importante, sim, mas não é o objetivo. Só formar grupos de pessoas conscientes, ficam lá, uma passando mensagem para outra, não. Isso é uma parte, né? Tudo precisa mudar. A sociedade, o poder que está acima, né? Porque nós estamos já num caminho de uma mudança que já é de um ciclo evolutivo que nós estamos vivendo. E são mudanças, não são mudanças brandas, são mudanças violentas. E nós não vamos ter outra opção senão a de se ajustar ao mundo, como o homem sempre teve que fazer, né? O ser humano, a sociedade, as formas de governo da Terra, elas chegaram num estado de colapso, né? E somente com a criação de uma massa que gere energia contrária da negativa, gere uma energia positiva, nós vamos poder ajudar a criar um equilíbrio nisso. Eu não estou falando aqui jamais de fim de mundo, nem de apocalipse, porque as pessoas pensam que as mensagens de mudança são ligadas a isso. Jamais, eu nem acredito nisso. E, aliás, o princípio da própria palavra não é esse, né? Mas eu acredito em tragédia e no caos, né? Até porque já é muito do que está acontecendo, do que a gente está vivendo em muitas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, com tantas situações humanas, né? A falta de humanidade, na verdade,
ainda tem a situação gravíssima do Rio Doce e que continua se alastrando. Então o mundo ele está mudando e não tem nada que a gente possa fazer sobre esse fato. O que a gente pode fazer, né, aliás, o que a gente precisa muito fazer, é mudar a nós mesmos, né, e ao nosso redor e nos organizarmos para essa mudança do mundo. Perder o medo dessa palavra, né, mudança, do incógnita, do novo, né, tem que deixar assim a vida acontecer mais naturalmente. A astrologia sideral é a chegada do 13º signo, do Ophiuchus, né, ou Serpentário, cada um conhece por um nome, que na mitologia ele é representado pelo médico Asclépio, que foi um grande curador, que ressuscitava os mortos inclusive, e já foi previsto por Nostradamus que quando chegasse o Serpentário, o signo da serpente, chegasse vamos assim, a fazer parte do todo, né? Incorporamos o 13º signo, seria o momento das grandes mudanças na Terra. Não porque ele teve uma visão, uma coisa mística, nada disso. O Nostradamus foi um astrólogo, acho que um dos maiores de todos os tempos, foi o Nostradamus. Ele tinha as cartas astrológicas, auxiliaram ele em todo o processo das centúrias. E ele, como astrólogo, sabia que esse momento viria porque, com a precessão dos equinócios, que foi um tempo depois da existência dele aqui na Terra, seria o momento em que as pessoas, vamos assim, seria uma coincidência, na verdade, né? Um dos sinais. Então, uma coisa que eu gosto também na astrologia é que ela sideral, né, é que ela não tem ficção, ela só aceita a origem pura da verdade. Então as energias não são de brincadeira. A astrologia sideral ela se provou para mim como uma coisa muito poderosa. Porque nos meus 30 anos, quase 30 anos de astrologia comum, vamos chamar ela de comum, gosto de chamar ela de errada, né? Toda a leitura de mapa, ela sempre foi bem-vinda, né? As pessoas gostavam, liam e tudo, mas não tinha assim, uma comoção na vida dela. Tinha uma identificação e até ali cada um prossegue a sua vida, né? A astrologia sideral não, ela realmente traz uma mudança efetiva em todos os sentidos, internos, na vida diária, profissionalmente, assim, as pessoas começam a mudar mesmo, né? Porque é uma mudança de consciência tão drástica, né? Então, por exemplo, você passa a vida inteira pensando que é de um signo, porque o signo não é uma coisa tola. O signo é uma forma onde as pessoas ainda conseguem encontrar alguma fonte assim de individualidade, de se sentir especial. Porque eu como ariana, eu como taurina, as pessoas falam muito assim sobre os seus signos, né? Então você mexer com essa persona que foi criada não é fácil, né? Muita gente resiste ainda, teima em achar que é daquele, ela se comporta de um jeito totalmente diferente, mas ela não aceita. Então, qual é a diferença principal, né? O signo anterior, né, vamos dizer, da outra astrologia, ele era um ideal que nunca era alcançado. Eu não conheci ninguém que agisse conforme o seu signo solar, né? E depois eu vim descobrir com essa mudança que, obviamente, porque não era aquele signo, né? Mas as pessoas que entenderam, certo, que pararam para ouvir, porque essa é a dificuldade, né, principal do ser humano, ele sofre de negação cognitiva. Então você pode mostrar uma verdade na frente dele, 2 mais 2 igual a 4, encher de provas, ele vai continuar negando, porque é uma forma de defesa contra o que eu acabei de falar para vocês, que é a mudança, né? Mas as pessoas que param para ouvir, as pessoas que têm um pouco mais de consciência humana, né, e
e compreendem aquilo e se abrem e veem, né, dão uma chance para ver aquilo, todas elas, sem exceção, concordaram que realmente o novo mapa tem tudo a ver com elas, e o que tinha para ser resgatado ali de potencial foi muito mais significativo do que antes. Por exemplo, eu passei uma vida inteira achando que eu era do signo de Capricórnio, então quando eu me sentia sempre frustrada porque eu não conseguia viver aquela realidade material do capricorniano, onde ele está sempre rico, enriquecendo as pessoas, aquela coisa. Eu nunca quis aquilo, nunca gostei de me arrumar, sempre foi uma coisa muito livre, sempre mudando, sempre gostei muito de mudar de lugares, né, onde eu moro. Então, quando eu vi que eu era do signo anterior, de Sagitário, eu fiquei muito mais contente, porque é uma identificação totalmente refletida na minha personalidade. Então, essas outras pessoas que eu consegui ajudar e que hoje praticamente todas estão operando essas mudanças na vida delas, né? Então, com a chegada da astrologia sideral, quando você passa a reconhecer que a energia que você recebe dos astros e das estrelas não é uma coisa do papel para você, porque o mapa sempre foi aquela coisa no papel, você olha o seu mapa ali desenhado. Quando você para de ver que não é do papel para você, que é do céu, é do cosmos para você. Então essa é a diferença da astrologia sideral, uma coisa cósmica. Então quando você altera a sua frequência, quando você altera a sua consciência para essa nova realidade, que é a única realidade, né? Porque sem a consideração física não existe nada, né? As mudanças acontecem. Então, por exemplo, a chegada de Ophiuchus, né? Então são poucos astrólogos pelo mundo, e eu me orgulho de fazer parte desse grupo, né? Que acordamos para ver a realidade da astrologia sideral, do 13º signo, e o quanto ele afeta. Porque não é um signo a mais, é o signo a mais. Ophiuchus, ele é um mito de um status tão grande que se eu começar aqui a falar só sobre ele, vai tomar todo o tempo da palestra, e não é esse o objetivo hoje, né? Eu tenho postagens sobre ele lá na página que é só buscar, e futuramente eu posso falar um pouco mais, e vou, claro, porque esse é um assunto que tem que ser muito abordado ainda. Ele tem que ser muito compreendido. Ele está simplesmente cru no mundo, no universo das pessoas, né? Mas para vocês terem uma ideia dessa energia, o que eu passei, e todos os outros astrólogos que eu conversei, que estão com esse trabalho da astrologia sideral, me contaram a mesma relação, né, que eles tiveram com a entrada da energia de Ophiuchus para eles, né? Então eu, 2 anos e meio atrás, eu retomei os meus estudos de astrologia. Eu tive um problema sério de saúde, tive que me afastar do trabalho, e como hobby comecei a fazer novas tabelas, aquele descontentamento, como eu estava dizendo para vocês, com o meu mapa, com o meu signo, porque assim, quando você vê o seu mapa astral na adolescência, na juventude, até uns 30 e poucos anos, você sempre fica esperando que aquela explosão de coisas boas que estão sendo prometidas ali vá acontecer. Mas quando você passa dos 40 anos e ainda não aconteceu nada daquilo, aí você começa a desconfiar, né? Eu já estava nesse momento, já falei, não, mas eu vou retomar os meus estudos, vamos ver, né, o que poderá ser a mais. Mas nunca desconfiei que fosse alguma coisa tão radical, né? Então eu abri a página Astral em Movimento, comecei a fazer algumas postagens, aí eu decidi fazer um ciclo lunar, fazendo uma homenagem a cada lua, 28 luas, e quando eu terminei a última lua, parecia uma coisa assim mágica, né? Eu comecei a entrar num processo das cobras, né? Que é o que todos os astrólogos que entraram, que começaram a trabalhar com Ophiuchus, né?
eu comecei a ver cobras em todos os meus momentos, né? Sonhava com cobras, ligava a televisão, tinha uma cobra ali, tinha uma visão com cobra, ligava a internet, aparecia uma cobra, já estava uma coisa assim enlouquecedora. Até que, pá, cai o Ophiuchus na minha frente, o serpentário. Quando eu vi aquela figura daquele homem segurando a cobra, que é aquela constelação enorme, né? Eu tive a mesma sensação dos meus 14 anos de idade quando eu vi um mapa pela primeira vez. Aquilo, eu entendi que aquilo era o que eu tinha que fazer, né? E conforme eu fui estudando, me aprofundando, fui tendo cada vez mais certeza, e como até hoje, né? Então, assim, esse é um processo que vem crescendo, porque é a energia do momento e ela tem já um espaço para ela. O que eu faço é nada mais do que transmitir uma coisa que já está, né? Então, esse processo da retomada do signo da serpente, né, do signo de Ophiuchus, mudou muito a minha vida, em muitas coisas positivas, né, apareceram para mim. Então, assim, é como se eu tivesse tendo, assim, uma regência nova na minha vida, uma coisa protetora, uma coisa que me guia, né? E as pessoas que eu tenho feito os mapas e abrindo a energia do serpentário no mapa delas, está acontecendo a mesma coisa. É uma energia tão forte. Se vocês soubessem o que esse personagem representou, né? Ele viveu muitos anos antes de Jesus, e quando surgiu a expansão do cristianismo, ele tem mais de 600 templos na região da Grécia, caminhando ali pelo Oriente, até grandes curadores da época também frequentavam os templos dele, os templos de cura. É uma coisa impressionante. É que, assim, desde o tempo antigo, que aquelas coisas, né, que comandam o mundo determinam o que a gente deve ou não conhecer e de que forma. A gente, na verdade, assim, 90% de tudo que a gente vive é uma mentira ou uma coisa que foi manipulada de alguma maneira para que a gente reagisse daquela forma, né? Começar pela Bíblia, pela história de Jesus, eles acrescentam coisas, eles tiram outras, né? Então, assim, são poucas coisas que dá para confiar. Por isso que eu gosto do estudo dos mitos, porque, assim, naquele tempo era aquela história, né? A questão da manipulação é uma coisa que começou na humanidade um pouco depois, né? E, assim, a consciência que a astrologia sempre pretendeu levar às pessoas é que elas são únicas, elas são especiais, e que elas precisam se empoderar da sua beleza e que todos têm uma contribuição importante no mundo. As pessoas não nascem especiais, elas se tornam especiais, elas nascem únicas. Então a gente começa num processo de conscientização, de melhoria das atitudes, de ajudar uns aos outros, e vamos nos tornando especiais, né? Nós vivemos hoje nessa sociedade que cria tantos estereótipos, com aqueles carimbos, né? Nós somos carimbados como os gados, né? E eles se esforçam para criar no povo a sensação de inadequação, de fracasso. Então você não tem aquele carro, aquela casa, aquele casamento, aquele comercial de margarina, como se isso fosse possível, né? Dentro da consciência cósmica, né? Então eles vão fazendo tudo isso. E um exemplo disso é a nossa impressão digital, porque ela já é prova de que nós não somos iguais. Por isso que assim, uma questão pessoal, não tem nada a ver com a astrologia. Eu não acredito muito em reencarnação por causa disso. Eu acho que a criatividade divina ela é tão rica, né? Ela é tão infinita. Por que ele ia ficar fazendo as pessoas voltando iguais, né? Vamos fazer sempre pessoas
cada uma de um jeito. Então, fulano que foi ciclano, que foi beltrano, acho que a pessoa, ela pode até voltar, mas sempre como ela, não como outras pessoas, né? Então, a astrologia sideral, ela acrescenta ainda mais um ponto de todas essas coisas boas, né? Que é a capacidade de regeneração e de renascimento através da energia de Ophiuchus. Então, o resgate da sabedoria dos mitos para nos orientar nesse momento e rumo ao futuro. Nós podemos e devemos surpreender. Então, quando eles esperam, então eles criam, por exemplo, a internet, computador, os eletrônicos aí da vida, para que a pessoa fique idiota, né? Então ela acaba, além de não ficar idiota, ela ainda acaba desenvolvendo aquilo para uma maior evolução. Hoje, o idiotizador da vez é o celular, né? Infelizmente, o celular não deveria ter todos aqueles tantos aplicativos, porque isso faz mal para a vista, né? Faz mal para os olhos. Eu estou vendo aí casos reais, próximos a mim até, de descolamento de retina por ver filme em aparelho de celular. Isso não pode acontecer, então as pessoas estão abandonando a tela grande, ali você não consegue ter muitas informações, então assim, péssimo, né? Então, mas como o ser humano sempre é superior a tudo, né? Ele sempre vai surpreender em algum momento. Ele pode ainda conseguir utilizar isso de uma forma positiva. Eu estou esperando para ver isso daí, ansiosa, né? Então, o momento que nós estamos numa fase muito importante, com algumas posições celestes aí dos planetas no ciclo de mudanças do homem e da Terra, né? O planeta Saturno, que recentemente entrou na órbita de Escorpião, caiu, como eu escrevi no blog, né? O que isso significa para o mundo, para cada um de nós? Escorpião não é mais um signo individual, certo? Ele não tem mais aquela consideração fulano é de Escorpião, fulana, é muito raro. São só 6 dias do ano que Escorpião incide. Os outros graus são de Ophiuchus, né? O Escorpião ele está com uma carga de intensidade, até pelo pouco espaço que ele está, muito forte. Então, uma pessoa que consegue ainda ser de Escorpião naquelas datas, ela tem uma carga muito mais intensa. E se ela ainda tiver a Lua ali ou ascendente, ela vai então ser algo de assim. Eu tenho alguns casos aí que eu pesquisei de pessoas com Sol e Lua nessa faixa de Escorpião. São pessoas de um carisma assim de dar medo, né? Tem pessoas que elas são tão intensas que não dá nem para sustentar aquele olhar, né? Então o Escorpião ele já pertence à massa, ao coletivo, né? Aos movimentos sociais. Então o mesmo que está acontecendo com o Escorpião, na próxima precessão dos equinócios, ninguém aqui vai estar vivo para ver, tá? Porque é coisa de pelo menos uns 1000 anos. Touro já também não vai mais existir, porque a luz da faixa zodiacal, ela já vai para o Auriga, que é a constelação que está acima dele, né? Escorpião então já não vai ter nem os 6 graus mais, vai ficar toda a faixa para Ophiuchus e assim por diante, porque é a evolução, são as mudanças, né? Nós temos 88 constelações, né, na abóbada celeste. Então, conforme os movimentos da Terra, a gente vai recebendo a luz do Sol pela energia de cada uma delas, né? E Saturno em Escorpião, o que ele significa, né? É a desestrutura necessária para a correta reestruturação. Essa é a frase, né? Então, é preciso que o que está ruim caia, para que se conserte e construa novamente da forma correta. Pois então, ele entrou em Escorpião justamente na semana que se rompeu a barragem da mineradora de Minas Gerais. Então, coincidência? Não é, claro que não. Foi horrível.
mas não foi a energia de Saturno que construiu a torre, que construiu a barragem e que fez tudo errado desde o início, né? Então a energia de Saturno, ela vem para corrigir. Então, uma coisa que está ruim, errada desde o início, já estava apresentando, aquilo estava crescendo, aquela vai cair, certo? É como a carta da torre do tarô. Então, toda obra ruim que causa danos, uma hora, ela precisa cair, para que todo mundo veja, descubra ela, porque assim, o principal é descobrir o mal. Senão o mal continua construindo outras e outras coisas em muitos outros lugares. Então, essa é a energia principal, e não é só o caso da mineradora, é de muitos outros casos. Então, virão ainda outros casos, e esse é só o começo. Vai ter uma pausa agora de janeiro até junho, que Saturno passa para o signo de Ofíucos, mas ele retorna em junho, num movimento retrógrado, ele retorna para Escorpião e vai ficar até outubro, quando ele parte então definitivamente para Ofíucos, né? E em Ofíucos é um período de, não digo que é um período de trégua, é um período que precisa, tem uma hora que o navio precisa encostar ali no estaleiro para fazer os reparos, né? Então o mundo vai precisar de reparos, para depois, quando forem a entrada em Sagitário, que daí já é um outro momento, que Sagitário são os guerreiros, né? Eles já estão, são os guerreiros que são os híbridos da mitologia, né? Eles foram criados justamente para serem mais fortes para o momento em que se precisa da batalha, da luta, né? Mas aí é que vamos conhecer os bons, né? Porque e a entrada da verdadeira ordem, porque uma hora tem que ter gente mais forte aí, é tudo num sentido simbólico, né? Tem que ter gente mais forte, mais, vamos dizer assim, que tem mais estômago, né? Questão hoje em dia para enfrentar uma política do jeito que anda, o mundo tem que ser forte de estômago, né? Para conseguir lidar com essas pessoas todas, né? E não só Saturno traz mudanças agora, como também outros planetas, Urano, Netuno, que eu vou falar um pouco, agora no sentido individual, né? Saturno em Escorpião, no sentido coletivo, muitas coisas acontecem, tudo, mas nós temos no mapa astral de cada um Saturno e Escorpião. Então ver nesse momento aonde que eles estão posicionados, para saber qual é a parte da sua vida que precisa de uma ruptura, que pode sofrer por alguma ruptura, para que tenha que se reconstruir, para se formar uma coisa mais equilibrada na sua vida, né? Agora, Urano, ele vai entrar em movimento direto agora até o final do ano, e ele é um planeta assim muito excêntrico, né? Ele tem uma órbita diferente, ele tem uma energia elétrica muito grande, ele é o responsável pela evolução tecnológica que nós tivemos, e ele é responsável pela criação do homem na Terra, certo? Então assim, Urano, ele é o mestre espiritual. Hoje ele ocupa esse espaço na astrologia sideral do mestre espiritual. Ele está sempre, a própria constelação de Aquário é um homem deitado jogando um jarro, né? Que na mitologia o que ele fazia? Na mitologia ele foi o encarregado, né, de criar os homens, de cuidar da terra e tudo. Ele se encantou tanto pelos homens que ele preferiu ficar aqui do que no Olimpo entre os iguais. Ele preferiu ficar aqui ajudando, mesmo sabendo que ele ia ser um solitário, no sentido de nunca ter um igual a ele, mas pelo o amor à humanidade ele decidiu ficar. Então ele muitas vezes roubava, né, o néctar dos deuses para entregar para os homens. Ele roubava várias coisas dos banquetes dos deuses, né? Então a figura dele é ele sempre deitado de lá de cima,
jogando as coisas na Terra, jogando as coisas boas. Então, como o Aquário já ocupa, com a precessão dos equinócios, ele ocupa a casa que era de Peixes, que é a 12ª casa, que é a do mundo dos sonhos, da espiritualidade. Então, ele é responsável pela energia dos mestres superiores a nós, dos mestres ascensionados, da companhia espiritual superior, que cada um traz para ajudar na sua jornada aqui, né? Então, ele retomando esse movimento direto, a gente vai ter a possibilidade de ter muito desses contatos, né? As pessoas mais sensíveis. Netuno, como eu já escrevi, ele retomou o movimento direto dele já tem quase 2 semanas. Ele é aquele que rompe o véu da ilusão, né, da Matrix. E podemos esperar daqui para frente um número cada vez maior de pessoas se desligando, né, se descondicionando desses padrões sociais manipulativos, né, manipuladores. Mas tudo isso é muito coletivo, como eu disse, né? Na parte individual, além de ver os planetas, claro, no mapa de cada um como eles estão posicionados, o que mais nos ajuda individualmente é o planeta Vênus, né? Vênus é o mais próximo da Terra, é o objeto depois do Sol mais quente do nosso sistema solar. Vênus assim tem, acho que está na faixa de 460 graus centígrados, né? Então nós recebemos muita energia. E Vênus ele tem um mistério muito grande com relação à órbita dele, né? Aquela órbita que ele faz em forma de coração, e corações que formam flores e que vão criando o símbolo de uma cruz no céu. É tão interessante, isso é estudado desde tempos muito antigos, desde o tempo dos sumérios. Esse estudo também passou pelos maias, por várias civilizações. Então o símbolo do pentagrama é de Vênus, né? Então por isso que se diz que é o pentagrama de Afrodite. Então Vênus é o planeta que é ligado ao bem-estar do ser humano. Então é assim, é a boa comida, a boa bebida, um corpo bem cuidado, uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa, cheia de ânimo, porque a nossa alma precisa desses agrados para que a gente suporte. Então assim, essa vida de asceta que muitos pregam, né? Então você só come o essencial, você só fica meditando, a gente tem que ter um equilíbrio, como já dizia Buda, né? Tem que ter um equilíbrio, nada pode ser radical. Aliás, o radicalismo é uma energia perigosa na atualidade. Quando nós vivemos toda essa coisa do ódio, toda essa coisa do fundamentalismo, né? Então, 2 características que se observa muito nas pessoas que vão para um lado fundamentalista ou essas pessoas que ficam aí pregando loucuras de preconceito, de racismo e de tudo, gritando com placas aí na rua, querendo. Eu já ouvi cada coisa assim de arrepiar os cabelos, né? Então são 2 características que elas têm. Uma é o medo, certo? Quanto mais medo uma pessoa tem, mais fraca ela se torna, mais manipulável essa pessoa é, né? E a outra coisa é o radicalismo, certo? A pessoa ser radical. Uma pessoa é muito mais confiável, uma pessoa que cai em tentação, uma pessoa que quebra uma promessa, a pessoa que ela cria uma certa instabilidade, né? Isso é humano. Não, uma coisa, você querer ser uma máquina perfeita de tudo, isso não é humano, isso daí é perigoso. É o que eu sempre digo. Por isso que a astrologia ela é uma coisa amoral, né? Ela não julga ninguém. Então todos os movimentos são reconhecidos e existem, né? Tem o movimento de base, o em evolução e o evoluído. Então se a pessoa falar que já é evoluída, é uma coisa meio, né? Temos que nos observar muito hoje em dia. Então o objetivo não é você se tornar um exemplo
vamos dizer assim, um ícone da sociedade. O objetivo é você se tornar o melhor que você pode ser dentro das suas potencialidades. E isso já é muito. Conseguir isso já é uma baita de uma vitória. Então, nos orientando por Vênus, nós vamos ter bons resultados. Porque, como eu disse, é o planeta que mais vai nos ajudar agora no resgate individual. Inclusive, eu comecei há pouco tempo um trabalho com Vênus, eu coloquei já uma postagem na internet. O trabalho com Vênus é um trabalho assim que é através dos 4 elementos, né? O primeiro elemento, que é o que a gente está vivendo agora, é o elemento terra, né? Isso buscando a relação dela nas órbitas que ela está hoje no céu, né? E esse movimento terra a gente tem que trabalhar ele muito bem até 22 de janeiro, quando já mudamos para um novo elemento, e assim, em tempo, eu vou colocando todos, né? Fazendo um trabalho com cada energia, para que quando chegue à conclusão em 25 de agosto, né, quando a órbita chega, ela sempre chega em cinco movimentos, né? Então tem os 4 elementos, e o 5º movimento é o movimento espiritual. É o movimento que eu chamo de dádiva, dos presentes, do Dharma, né? Que ela libera uma energia muito forte de resgate das coisas boas da vida. Bom, enfim, hoje eu fiz um breve resumo. Essa foi a minha primeira transmissão por YouTube, eu nunca tinha feito isso. Eu até, para ser bem franca, essa é a terceira vez que eu estou gravando a mesma palestra, porque a primeira se perdeu no mundo cósmico, né? Não sei onde foi parar. A segunda, eu coloquei ela errada, eu não tinha terminado ainda de baixar todos os megas, né? Então agora, mas não faz mal, todo esforço é bem-vindo se é para uma boa iniciativa. Então eu aguardo aí o feedback de vocês com as perguntas, qualquer pergunta. Se quiser mandar o seu mapa para eu dar uma olhada, eu olho. Assim, eu estou muito disposta a ajudar com esse trabalho de astrologia sideral. Na próxima semana eu vou falar sobre um novo assunto que eu ainda não defini. Eu estou aguardando também sugestões, se vocês quiserem. Provavelmente alguma coisa ligada agora que a gente está perto de final do ano, né? Então todo mundo tem aquela coisa do futuro, né? Então falar um pouco sobre as previsões, como que funciona o sistema de previsões da astrologia, vai ser provavelmente minha próxima palestra. Então eu agradeço a todos que ouviram aqui as minhas palavras, e eu desejo a todos assim um ótimo astral, muita harmonia nas suas vidas, muita luz, e namastê.